Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos pontos essenciais da emancipação política do Paraná. Um assunto que, nossa, aparece demais em concurso público. Vamos pegar um material histórico e tentar tirar dali o que realmente importa: fatos, datas, nomes, para quem está se preparando. Exatamente. A ideia é focar no que as bancas costumam cobrar, né? Separar o joio do trigo. Isso aí. Bom, para começar, de onde veio essa vontade toda de se separar de São Paulo? Foi Sograna? Olha, a economia foi o motor principal, sim. A pecuária estava crescendo muito ali nos Campos Gerais, né? E tinha o pessoal de Curitiba, os tropeiros, com o comércio de gado. Uhum. E a erva mate também, né? Isso, a erva mate era super importante. Tudo isso junto foi criando uma base econômica forte e também aquele sentimento, sabe, de que a comarca de Curitiba já tinha, tipo assim, condições de seguir sozinha. Os primeiros sinais formais são antigos. Para quem está estudando, é bom anotar. Lá por 1800, já tem o Pedro Joaquim de Castro Correia e Sá, que queria ser capitão-mor, né? Basicamente o chefe local de uma futura capitania. Ah, certo. Depois, em 1808, a vinda da corte portuguesa para o Brasil deu uma agitada. Facilitou um pouco essa mobilização pela autonomia, Fez diferença, então. com certeza. E um marco importante, 1811. A Câmara de Paranaguá mandou um documento direto para Dom João, pedindo mesmo a criação de uma capitania separada. E deu resultado. Deu um passo, né? Em 1812, criaram uma quinta comarca de São Paulo, que pegava Paranaguá e Curitiba. Foi um avanço administrativo, resultado dessas pressões, mas ainda era parte de São Paulo, tá? Uma comarca era uma divisão grande de território para a justiça e administração. Certo. Ainda não era a separação total, mas tiveram umas tentativas mais radicais, né? Como aquela conjura lá em Paranaguá em 1821. Mesmo não dando certo, porque ela é relevante para as provas. A conjura. Essa é chave. É uma conspiração, um plano para separar mesmo. O nome para guardar é o do líder que eles tentaram convencer, o capitão Bento Viana. E os argumentos que eles usaram, olha, isso cai direto. Quais eram? Basicamente, reclamavam do autoritarismo dos militares, da dificuldade de conseguir justiça tendo que ir até São Paulo, de mandar muito homem para as milícias, o que deixava as famílias na pior, Uhum. falta de dinheiro circulando porque o imposto ia todo para São Paulo, e uma sensação geral de abandono, sabe? De que a administração paulista não ligava para eles. E por que não vingou? Então, o Bento Viana até fez um discurso, mas na hora H, as autoridades locais ali de Paranaguá mesmo, meio que amarelaram, ecoaram. Mas o valor disso para o estudo é mostrar que a ideia da separação não morreu ali. Ela continuava forte, mesmo que o momento não fosse o ideal. Entendi. Aí, pulando para o período do Império, a coisa muda de figura com a tal barganha política, né? Como a situação do Brasil naquele momento ajudou o Paraná? Aí isso foi o decisivo. O Império estava com medo. Tinha a Revolução Farroupilha rolando no Sul, desde 1835, e depois veio a Revolução Liberal, em São Paulo e Minas, em 1842. Certo. O medo era que a quinta comarca, que ficava ali numa posição estratégica, sabe, entrasse na dança também e apoiasse essas revoltas. Isso podia quebrar o país. Aí veio a negociação. Exato. O governo imperial basicamente disse, olha, fiquem quietos aí, não se metam nessas revoltas, continuem leais, que a gente promete a emancipação para vocês. Foi uma troca. E quem foram as figuras importantes nessa negociação? Dois nomes se destacam aí. O Paulo Gomes, que era um tropeiro muito influente e usou a grana dele para financiar a propaganda pela emancipação, e o coronel Manuel Francisco Correia Júnior. E que ele fez? Ele era da Guarda Nacional, tipo uma força local. Em 1842, ele montou um batalhão para apoiar o Império contra os liberais. Em troca desse apoio militar, ele negociou diretamente com o presidente de São Paulo na época, o Barão de Monte Alegre, que reforçou essa promessa de emancipação. Mas a promessa demorou para ser cumprida, né? Foi uma luta no Congresso depois disso. E que luta! Durou 10 anos, de 1843 até 1853. O principal problema foi a resistência enorme dos deputados de São Paulo lá na Assembleia Geral, no Rio de Janeiro. Por que eles resistiam tanto? Grana, basicamente. Não queriam perder o dinheiro dos impostos e os recursos que vinham da comarca de Curitiba. Chegaram até a inventar outras propostas, tipo criar uma província de Sapucaí só para tirar o foco do Paraná. Uma manobra, então. Total.
O governo imperial até via com bons olhos a criação do Paraná, por ser área de fronteira, estratégica e tal, mas a oposição paulista era muito forte e atrasou tudo. Só na reta final, quando a discussão foi para o Senado, lá por 1850, é que a coisa andou, muito pela atuação do Cruz Machado e do senador Carneiro de Leão. E aí chegamos às datas finais, aquelas que o concurseiro não pode esquecer de jeito nenhum. Essenciais, anota aí. 2 de agosto de 1853. Foi quando finalmente aprovaram a lei criando a província do Paraná. E a instalação? 19 de dezembro de 1853. Dia da instalação oficial, com a posse do primeiro presidente da província, que era o cargo tipo governador, né? O Zacarias de Góes e Vasconcelos. Ufa, bastante coisa. Como é que a gente organiza tudo isso para estudar de um jeito que funcione? Alguma dica? Sim, algumas coisas ajudam. Primeiro, faz uma linha do tempo bem simples. Manifestações lá no começo. Criação da Quinta Comarca em 1812. A Conjura de 1821. A barganha política ali entre 1835 e 1845. A briga no Legislativo de 43 a 53. A aprovação da lei em agosto de 53. Instalação em dezembro de 53. Visualizar ajuda, né? Muito. Segundo, associa os nomes aos eventos. Correia e Sá, no início, Bento Viana, na Conjura, Paula Gomes e Correia Júnior, na barganha, Cruz Machado e Carneiro de Leão, lá no final do Legislativo, Zacarias de Góes como primeiro presidente. Terceiro, grava bem o motivo principal da demora, a resistência de São Paulo por causa da economia. E as pegadinhas? Onde o pessoal costuma escorregar na prova sobre esse assunto? Tem algumas clássicas. Primeiro, não confundir a criação da comarca em 1812 com a criação da província em 1853. São coisas diferentes. Certo. Que mais? O papel das revoluções farroupilha e liberal. O Paraná não participou, mas a ameaça de que participasse foi usada na negociação. Lembra da barganha? Uhum, faz sentido. Outra coisa, por que a Conjura de 1821 falhou? Foi por falta de apoio das autoridades locais na hora H, não porque a ideia de separar não existia. E, por último, a oposição de São Paulo. O motivo era, acima de todo, econômico. Perda de arrecadação. Excelente. Então, para fechar, a emancipação do Paraná não foi da noite para o dia, foi um processo longo, puxado pela economia local, com movimentos aqui dentro, influenciado pelas crises nacionais, com gente que não desistiu e uma batalha política danada contra São Paulo até finalmente acontecer em 1853. Perfeito. E fica aí uma reflexão final, talvez útil para uma questão mais discursiva, né? Pensando nessa resistência toda de São Paulo e no jeito como a emancipação foi negociada, quase uma troca. Até que ponto a criação da província foi um reconhecimento de que o Paraná já estava maduro e forte por si só, ou foi mais uma jogada do Império para manter o Brasil unido naquele momento de instabilidade? Fica a pergunta.